Passamos agora para a conferência de abertura da 5ª Mostra de Integração Ensino-Serviço do Sistema Saúde Escola de Sobral, Desafios e Aprendizados da Integração Ensino-Serviço frente à Covid-19. Para tanto, convidamos o professor doutor Edson Holanda Teixeira. O professor doutor Edson é graduado em Odontologia pela Universidade Federal do Ceará. Ele possui mestrado e doutorado em Bioquímica, também pela Universidade Federal do Ceará, professor associado 1 do Departamento de Patologia e Medicina Legal da Faculdade de Medicina da UFC, membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências, professor e vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia de Recursos Naturais da UFC, professor do Programa de Pós-Graduação em Patologia também da UFC, professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em Saúde da Família da UFC, professor da Rede Nordeste de Biotecnologia, a RENORBio. Na área da saúde coletiva, o professor Dr. Edson tem experiência em gestão de sistemas e serviços públicos de saúde. Professor Dr. Edson, prazer em conhecê-lo. Você tem agora a palavra. Bom dia a todos, obrigado, Alex, pela apresentação. Eu gostaria de saudar aqui todos os professores. Que bom vê-los com saúde nesse ano tão difícil, não é? Agradecer demais o convite da professora Socorro Dias, minha querida amiga, e que tem um legado aí, uma história em Sobral à frente desse processo de sistema saúde-escola. A Universidade Estadual Vale do Acaraú, na verdade, faz parte de todo esse sistema, e a professora Socorro tem essa história aí para o município, né? Agradecer também aqui as palavras do professor João Guilherme, colega da UFC, nosso contemporâneo, quando ele chegou, nós já estávamos aí no curso de medicina, e hoje como diretor do campus da nossa universidade em Sobral. Um grande abraço, bom revê-lo. E também saudar aqui a professora Isabel de Aguiar Pontes e o professor Osmar Ruda Neto, e dizer da minha alegria, né? Talvez a minha experiência como gestão e até como o meu crescimento como pessoa se deu muito na cidade de Sobral. Eu tenho muito que agradecer a essa cidade. A minha mãe e a minha irmã ainda moram em Sobral, então eu tenho como uma segunda pátria a cidade de Sobral, que me ensinou muito, tanto na área da pesquisa, como eu vou mostrar um pouco para vocês, quanto na área da gestão de sistemas de saúde. Eu vou apresentar aqui a minha tela. Deixa eu ver se eu consigo. Vocês só me confirmam se estão vendo a apresentação, por gentileza? Estamos sim, professor. Joia. Então, pessoal, durante essa pandemia, né, que nós tivemos, e é disso que eu quero falar um pouco para vocês, durante essa pandemia nós tivemos muitos desafios, né? Desafios para os sistemas de saúde, desafio para os gestores, desafios para a universidade, desafios para a sociedade de uma forma geral. Então, ao mesmo tempo em que vivenciamos esses momentos tão difíceis por conta dessa disseminação desse vírus e dessa doença, nós estamos vivendo, não só no Brasil, mas no mundo, uma época de pouca boa informação, para ser bem polido, né? Na verdade, se espalham muitas notícias, se espalham muitas inverdades, e isso confunde, e quando isso confunde na área da saúde, isso gera realmente muitos problemas. Por isso, fico muito feliz em participar dessa mostra, saber que já é a 5ª mostra. Eu saí de Sobral em 2012,
saber que esse sistema de saúde vem cada vez mais nos ensinando, né, e ensinando agora não só numa perspectiva estadual, mas já numa perspectiva federal, né. Bom, então hoje o que eu gostaria de tratar, dando alguns exemplos para vocês, é o papel das universidades nas experiências inovadoras frente à pandemia Covid-19. Na verdade, nós vivemos, dentro da universidade, um incremento de demanda por soluções muito grande. E muitas vezes, essas coisas que são demandadas, e é bom que sejam, muitas vezes não ficam muito claras, e aí há crítica em relação às universidades, ao que se faz dentro das universidades, e acho que esse momento que eu tive, que inclusive diminuir e reduzir minimamente os nossos experimentos no nosso laboratório de pesquisa, a gente passou para um trabalho mais voltado à difusão científica, que eu acho que nesse momento é muito importante, não só para as universidades, mas para a sociedade em geral. Então, hoje, nós vamos falar um pouco, espero não me demorar muito, do que foi feito dentro das universidades e que ajudou e muito nesse processo desse ano tão difícil que a gente viveu. Bom, na verdade, nós temos uma rede de universidades no nosso estado, universidades públicas, universidades privadas, né? Temos a universidade mãe, vamos dizer assim, que seria a UFC, e temos uma rede de universidades estaduais, temos a Unilab em Redenção, mas temos as universidades privadas também, que tentam ou buscam também alicerçar na pesquisa o desenvolvimento das suas escolas, mas se formos buscar aqui as missões das universidades, todas elas trazem, de alguma forma, o papel das universidades para a sociedade. No caso da UFC, que o lema é universal pelo regional, diz claramente na sua missão que o que se tem que fazer na UFC é produzir soluções para problemas locais sem esquecer o caráter universal. A UVA, nossa querida Universidade Estadual Vale do Acaraú, traz na sua missão ofertar ensino de forma inclusiva, flexível e contextualizada e buscar, por meio da pesquisa e extensão, de novo, soluções que promovam a qualidade de vida. Na UES também você vai encontrar desenvolvimento sustentável e qualidade de vida. E todas elas têm a sua missão, no seu cerne, o papel social, e não só o papel de ensino. Antigamente, né, nos primórdios, no século XI, no século XIII, quando surgiam as primeiras universidades, o que se ensinava eram as essências universais, era realmente buscar ampliar o conhecimento, né? Então, se ensinava as leis, medicina, astronomia e lógica. Basicamente era isso. Seja lá na Universidade de Bolonha, que foi o berço de todas as universidades, ou na Sorbonne, em Paris, era isso que se trabalhava nos primórdios das universidades. Mas as universidades, elas mudaram, né? E como nós conhecemos, hoje há de se ter uma integração entre a universidade e a sociedade. Então, as nossas universidades, elas estão estabelecidas em um sistema trípode e que concorrem entre si, se auxiliam, que seria a pesquisa, o ensino e a extensão. Na verdade, essas três coisas, nós separamos essas coisas para compreender melhor, mas elas estão absolutamente intrincadas. Por quê? Porque o ensino, que é mais fácil para a grande maioria das pessoas entenderem, o ensino, na verdade, recebe demandas da extensão, recebe demandas da pesquisa,
ao mesmo tempo que oferecem questões a serem respondidas, ou pela extensão no ambiente de trabalho, ou na pesquisa, quando se tem a necessidade de ampliar o conhecimento. Então, é importante que o ensino, ou seja, a versão original das universidades esteja presente, mas hoje em dia é fundamental que ele converse com a pesquisa e com a extensão. E na saúde é a mesma coisa, não é? A educação continuada, se tivéssemos que colocar ela aqui em algum local, ela estaria aqui mais ligada ao ensino, à pesquisa, direcionada para determinados grupos. Enquanto a educação permanente, que Sobral tem um trabalho belíssimo em relação à educação permanente, estaria mais ligado aqui ao ensino e à extensão, porque é fundamental que o processo de trabalho favoreça as questões e demandem para a universidade aquilo que realmente necessitam. E aí, quando a gente vai olhar as estruturas, né, como essa da Coordenadoria da Extensão, de Gestão da Educação Permanente em Saúde, a gente vê mais ou menos isso se desenhar entre ensino, gestão, atenção e controle social dentro do Sistema Único de Saúde. O fato é que todas essas coisas a gente nos remete lá aos ensinamentos de Platão, né, ao aumentar essa fronteira do conhecimento baseado em crenças verdadeiras e justificadas, que é o que a gente tem na teoria de Platão como conhecimento. Bom, citando Platão, eu encontrei essa frase que é bem interessante, né, que pode ser confundida hoje em dia por alguns grupos como se fosse de Paulo Freire, viu? Que diz: não eduques as crianças nas várias disciplinas recorrendo à força, mas como se fosse um jogo, para que também possas observar melhor qual a disposição natural de cada uma. Isso é Platão. Bom, Sobral e o Brasil já tem muitas referências, até revisões de literatura, que falam sobre o processo de interação ensino-serviço. Né? Eu separei duas aqui, uma do pessoal lá do Rio Grande do Sul, e nas conclusões dessa revisão fala: é necessário ser ampliado o debate sobre o projeto político-pedagógico da formação em saúde, incentivando o compromisso do ensino com o SUS. Né? É uma frase que realmente quem trabalha em Sobral e quem vive o dia a dia de Sobral, com as rodas, com os momentos de educação permanente, com os ajustes feitos nos protocolos, quem vivencia isso em Sobral sabe que isso é uma demanda extremamente necessária. Para minha surpresa e felicidade, falando em integração, quando a gente vai olhar os autores desse artigo, a gente vê professor, a gente vê gerente de sistema de saúde, a gente vê secretário municipal de saúde, ou seja, a integração entre o ensino e o serviço, quando bem feito, extrapola a questão do oferecimento de serviços e aparece nos artigos científicos. Essa é uma produção recente, eu acho que todos vocês conhecem, uma revisão muito interessante feita, um dos autores é a professora Socorro Dias, né, e lá nas conclusões, né, dessa revisão, que eu sugiro que todos leiam, diz: os achados apresentam impactos da integração ensino-serviço e comunidade no cenário de formação em saúde. Repercussão para todos os sujeitos quando se trata de integrar essas três esferas: ensino, saúde, serviços de saúde e comunidade. Para todos os sujeitos, docentes, estudantes, profissionais, cidadãos, etc. Para dar um exemplo disso, e aí é uma opinião minha, né, quando fui coordenador de saúde bucal no Sobral, uma das mais importantes portarias da época foi a que instituiu o programa Saúde na Escola. Esse programa é muito importante. Esse programa, em Sobral, ele ganha muita visibilidade, porque
é a pedra fundamental da mudança, na minha opinião, da sociedade. Porque você promove a atenção e formação à saúde de crianças e adolescentes, jovens e adultos, e forma pessoas com maior possibilidade de autocuidado, de visão crítica, de cidadania. Então, é um projeto, o Saúde na Escola, que para a odontologia tem um valor muito importante, mas para quase todas as vertentes da política, da educação, da saúde, ele se integra muito bem, né? E os resultados disso a gente espera ver muito brevemente. Acredito que Sobral tem essa grande potencialidade, porque tem a Escola de Formação de Professores, tem a Escola de Saúde Pública Visconde de Saboia, enfim, tem vários atores aí que podem auxiliar nesse processo. Agora, saindo um pouco disso, né, da importância da integração educação, saúde e comunidade, e vindo aqui para a nossa realidade mais atual, né? Nós estamos vivendo esse ano, como todos nós sabemos, uma coisa que a gente nunca tinha vivido, pelo menos quem nasceu depois da gripe espanhola para cá, né? Que foi essa pandemia, né? Que afetou todos nós, que afetou os sistemas de saúde, que afetou as nações, enfim. Então, mais de 68 milhões de casos, o Brasil aí no ranking disso, de número de casos, e também o número de mortes. E quando a gente observa os gráficos, né, de crescimento, mesmo os gráficos de média, a gente observou que durante esse ano nós tivemos um aumento do número desses casos, pelo menos no primeiro semestre, de uma forma muito agressiva. E fatalmente, quando isso ocorre, é necessário ajustes entre serviço, educação, saúde, pesquisa, comunidade. Por quê? Porque todas as atenções ficaram concentradas, ou boa parte delas, em resolver essa questão dos casos graves e evitar óbitos na pandemia. O que houve, na verdade, e a gente tem que, como professor, como pesquisador, como profissional de saúde, sempre lembrar a população em geral que isso desafiou a capacidade das nossas instituições, sejam elas universidades, sejam institutos de pesquisa, seja o Sistema Único de Saúde. Todas essas instituições foram desafiadas a produzir respostas, né? E todas elas realmente produziram muita coisa. Eu vou tentar mostrar para vocês algo do que foi produzido, do que eu pude pesquisar nos últimos meses. A base para essa pesquisa, eu utilizei uma publicação do nosso colega Antônio Gomes Souza Filho, que foi pró-reitor de pesquisa da UFC, e teve esse cuidado, ele é físico, né, com o colega da Unicamp, o Oswaldo Luiz Alves. Eles fizeram uma pesquisa sobre o que nós tínhamos de demanda dos sistemas de saúde para as universidades e o que as universidades ofereceram. E na introdução, eles colocam isso como uma coisa muito interessante e muito verdadeira, né? Enquanto alguns setores ligados ao governo produzem narrativas preconceituosas, gerando incidentes diplomáticos desnecessários, as instituições públicas estão trabalhando na linha de frente usando a ciência. É a única forma capaz de produzir um alicerce seguro para embasar as decisões administrativas adequadas. Algo diferente disso tem um alto risco de não valer a pena. Então, a Covid-19 se enfrenta com ciência, se enfrenta com SUS, se enfrenta com serviço público, se enfrenta com universidades. Bom, agora falando alguns exemplos, né? Quase todos os cursos de quase todas as áreas contribuíram de alguma forma para amenizar
as consequências, os efeitos, né, dessa pandemia no Brasil. Nós vamos falar um pouco de suporte tecnológico ao sistema de saúde, então vamos falar de EPIs, sanitizantes, de aplicativos que foram gerados esse ano, de equipamentos, né, que foram produzidos, de validação de tecnologias, e também vamos falar um pouco da assistência no sistema de saúde, porque, como vocês acompanharam muito bem, nós tivemos uma demanda dramática de exames, por exemplo, de diagnóstico para ser realizado. Não havia quantidade suficiente de equipamentos e insumos para isso, na demanda tão aguda que foi no início do ano. Então, vamos falar um pouco aqui também dos testes de diagnóstico, das vacinas, de como o Brasil participa também do processo de produção desses imunobiológicos, também de novos tratamentos. Algumas faculdades de medicina tiveram participação em grupos de pesquisa, dados e modelagem epidemiológica. Eu acho que o Brasil deu um show na área de epidemiologia e continua dando, né, organizando os sistemas, prevenindo os sistemas, alguns dados sociais e comportamentais, e finalizando um pouquinho, puxando um pouquinho para a minha brasa. Eu sou professor de imunologia e bioquímica, um pouco de pesquisa básica na área de biologia molecular. Então, na área de suporte tecnológico, a gente começa com os EPIs, né? Na verdade, se vocês lembrarem bem, no mês de abril, por ali, março, abril, a gente já tinha uma demanda muito alta de EPIs e simplesmente o Brasil não produzia EPIs, né? Não produzia, pelo menos, em quantidade suficiente para minimamente suportar aquele momento para os profissionais de saúde. Imagine para a população em geral, de um dia para o outro, todo mundo precisou ter mais de uma máscara, por exemplo, né? E as universidades, ao serem demandadas para isso, imediatamente começaram a se mexer. E essa primeira contribuição da universidade é da UFC, de um professor de um campus de Quixadá, João Guilherme, ou seja, a importância dos campos fora de Fortaleza também nesse processo, né? E produziu-se dentro da UFC as máscaras de proteção com folhas de acetato cortada a laser, tudo isso montado em uma impressora 3D, e isso foi disponibilizado para os hospitais, né, do estado do Ceará, com a distribuição pela Secretaria Estadual de Saúde. Além de ter o material, né, algumas outras boas experiências, como o EPI Saúde, demonstravam para a população em geral como se utilizar esses insumos. Porque, na verdade, como foi tudo muito rápido, também se demandou às universidades o saber, como usar, né? Então, esse site é muito interessante, o EPI Saúde, fala da máscara N95, quando usar, como usar. Então, todo esse material também preparado dentro da universidade. Os erros mais comuns, como lavar as mãos, né? E o site aí, para quem quiser dar uma visitada, ou seja, também produzido durante a pandemia, material produzido dentro das universidades, episaude.org. A USP, né, e nós vamos falar muito aqui das universidades de São Paulo, porque são as universidades que têm uma agência muito importante de financiamento, que é a FAPESP, né? O Hospital das Clínicas desenvolveu um coxim para atendimento dos pacientes graves. Quem visitou uma UPA, quem visitou uma unidade de pronto atendimento durante o pico da pandemia, verificou que o grande drama era a dificuldade de ter ventiladores para todos os pacientes. E uma das condições que auxiliava um pouco o paciente esperar um pouco mais era a questão de colocar o paciente em pronação. Então, esses coxins foram produzidos dentro também da USP, da universidade, e distribuídos
para a rede de saúde. Outra coisa, como houve uma demanda muito grande de equipamento, né, não tinha quem consertasse muitos equipamentos que quebravam durante a crise. Então, várias universidades, o Instituto Federal, a UFC, outras universidades se envolveram diretamente no conserto de equipamentos, como respiradores ou ventiladores, né? Fora do Ceará, eu trouxe muita coisa do Ceará para mostrar como também localmente o trabalho tem fluído entre essa conversa universidade e sistema de saúde. E essa é do Rio Grande do Sul, da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, que eu achei bem interessante e bem curioso, né? Eles utilizaram uma apreensão de bebidas alcoólicas e, rapidamente, através dos departamentos de química, produziram lá álcool gel a partir dessas apreensões. Bom, além dos EPIs, né, do álcool em gel, né, nós temos também, saindo de dentro da universidade para auxiliar não só os profissionais, mas os sistemas de saúde, alguns aplicativos. Então, a gente viu aí o pessoal das ciências da computação, a gente viu aí o pessoal da química, mas também o pessoal da matemática e da física também auxiliaram e vem auxiliando com a produção, por exemplo, desse sistema, né, aberto, né, em que, através de dados, isso foi publicado, né, dados coletados da epidemiologia, né, de como a curva tem se caracterizado para aquela determinada cidade, para aquele determinado bairro ou comunidade. O algoritmo observa a epidemiologia, observa o que se tem nessa região em relação ao número de leitos, profissionais, números de EPIs, e faz uma previsão para a compra daqui a uma semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Quem vive o processo de licitação no Brasil sabe que um programa desse é importantíssimo, porque ele dá a garantia, né, ou pelo menos próximo a isso, de que você vai comprar um material, no caso aqui EPIs, de número suficiente, o que é muito importante nesse momento, também produzido dentro das universidades. E aqui, como não poderia deixar de ser, uma das coisas, além da questão do diagnóstico, uma das coisas que foi muito demandada nas universidades foi a produção de equipamentos. O Brasil, ele precisa, ele não tem ainda, e é preciso que a gente fale isso, o Brasil não tem um plano para ciência e tecnologia. Então, mesmo assim, mesmo sem ter esse plano, e mesmo com a redução nos últimos anos de investimento nessa área, as universidades deram uma resposta muito importante durante a pandemia. Esse equipamento é o Inspira, ele é um ventilador, né? E ele já tem sido usado no INCOR, nas Hospital das Clínicas em São Paulo. Então, ele foi todo produzido na USP, né? Baixo custo, né? Com uma autonomia de bateria, facilidade de manuseio, ou seja, tudo isso foi produzido dentro da Universidade de São Paulo e rapidamente, né, muito rapidamente disponibilizado para as unidades hospitalares que, naquele momento, necessitavam muito de um equipamento como esse. Mas não só a USP trabalhou com isso, a Federal do Rio de Janeiro também produziu o seu, que o ventilador custava em torno de R$8 mil, totalmente diferente dos valores de mercado na época. Por isso que é importante, eu sempre faço questão de frisar isso, investir em ciência e tecnologia é muito mais barato do que numa emergência como essa ter que comprar ventiladores muito mais caros do que eles são o custo de produção.
E aqui é a nossa pérola, né? A nossa contribuição na parte de equipamentos, né? Aí foi um consórcio, né? Aí a FUNCAP, a Secretaria de Saúde do Estado, a Escola de Saúde Pública, a Unifor, a Federação das Indústrias, o SENAI, todos unidos para produzir esse equipamento que reduz em até 60% a necessidade de internação em UTI. Vocês devem conhecer. Capacete feito de silicone e PVC, capaz de evitar a evolução dos casos de Covid-19. Esta é a resposta de pesquisadores cearenses contra o coronavírus. Desenvolvido em tempo recorde, o capacete de respiração assistida, batizado de Elmo, levou menos de 3 meses entre a criação do protótipo até os testes clínicos exigidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e a partir de agora já pode ser produzido em escala industrial. O modelo do Elmo foi inspirado no equipamento adotado em países da Europa, entre eles a Itália, apresentando bons resultados e diminuindo a necessidade do uso de aparelhos de ventilação mecânica. Outra vantagem é o baixo custo, que permite a produção em larga escala. Então, isso pode parecer pouco, mas reduzir em 60% a necessidade de UTI é uma coisa para o que nós vivíamos e estamos vivendo, que podemos vir a viver novamente, é um feito que tem que ser muito celebrado por todos nós que fazemos parte do sistema saúde e escola do Estado. Mas existiram outros equipamentos, né? O Instituto de Física de São Carlos produziu uma câmara de ozônio para esterilizar máscaras, né? Vocês devem lembrar que houve uma época que não tinha mais máscara mesmo, era preciso fazer a reciclagem, e utilizando ozônio se conseguia fazer isso. Veja, até nesses pontos a universidade teve que dar essas respostas. Olha, não tem onde comprar, então vamos tentar um jeito de realmente produzir um equipamento para fazer essa reciclagem, né? E produzindo de 800 a 100 máscaras por ciclo, no caso, esse equipamento. Então, na mesma linha de equipamentos, também temos a Federal de Sergipe. Então, veja, todas as regiões do Brasil, mais variados tipos de equipamento. Esse box também foi produzido aqui, idealizado aqui no Ceará, né? Para fazer a intubação de pacientes, para proteger, de certa forma, os profissionais de saúde, também produzido, patenteado com auxílio da Universidade Federal do Ceará. A UES, né, a Universidade Estadual do Ceará, também produziu o seu equipamento, um laringoscópio e um ventilador pulmonar, em testes ainda, mas tem a contribuição muito importante também da UES. E aí, ainda nessa parte de suporte tecnológico, nós temos a validação de tecnologias, né? A Unicamp usou software para acompanhar a evolução dos pacientes que receberam alta, isso é muito importante, né? A USP produziu um dispositivo que parece um Wi-Fi, um aparelho de Wi-Fi para exatamente monitorar a qualidade do ar, que é o Spirit, né? Isso foi muito importante nesse momento agora, que nós estamos vivendo com relação ao retorno às aulas, não é? O pessoal do cinema, do departamento de mecatrônica, aplicou também filmagem técnica para testar as máscaras caseiras. Então, veja isso na Federal de Santa Catarina, veja como cada área se movimentou para produzir soluções no caso da pandemia. E aí, eu trago aqui uma reflexão para todos nós, do reitor da USP, nessa questão em relação ao investimento no SUS e em ciência e tecnologia. Ele fala que o Inspira e todos esses equipamentos que foram produzidos na USP, não foi só porque
4 meses, os 200 pesquisadores produziram o ventilador, não. É importante dizer que houve um investimento em centros de ensino, em centros de pesquisa, por décadas. Por isso que, quando a necessidade se apresentou, em curto espaço de tempo, o equipamento da USP foi produzido. Ou seja, ciência e tecnologia e investimento em promoção de saúde é muito bom e é muito barato. Essa é uma das mensagens que eu queria deixar aqui hoje. Então, existem outros equipamentos, como esse também da Federal de Santa Maria, que é um rodo com UV para limpar superfícies, né? Também a Universidade de Pelotas, que tem um trabalho belíssimo com relação à epidemiologia, também se preocupou com a questão das pias portáteis, visto que ainda vivemos num dos países, se não o país mais díspare do mundo em relação à distribuição de renda. Então, era preciso também desenvolver de forma rápida e muito barata essas pias, afinal de contas, as pessoas em situação de rua não tinham onde lavar as mãos. Isso também aqui no Instituto Federal e na UFC foi também produzido. Além do suporte tecnológico, que foram todas essas coisas que eu acabei de falar para vocês, as universidades também auxiliaram na assistência diretamente, né? Nos testes de diagnóstico. Por exemplo, o estado do Ceará já fez quase 1.200.000 testes, né? O estado de São Paulo fez, até agosto, 3 milhões de testes de coronavírus. Não dava para fazer isso somente usando a estrutura dos sistemas de saúde. Foi preciso que as universidades entrassem com equipamentos, com insumos, com recursos humanos, porque o exame mais específico é o exame de PCR, que precisa de um equipamento, que precisa de gente treinada. Então, as universidades também entraram aqui na assistência, a Unicamp atendeu mais de 40 municípios, né? E, veja, quase tudo que se utiliza nos laboratórios de pesquisa do Brasil, a gente importa, né? E com a Covid, a Unesp, né, a Estadual de São Paulo, começou, através de uma startup filha da universidade, a produzir os insumos como a DNA polimerase e a transcriptase reversa para fazer exatamente os exames sem precisar tanto de importar insumos. A Universidade Federal do Ceará, também em conjunto com a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, na USP, trabalhou em um novo teste rápido, né? Um teste que não necessitaria do termociclador, ou seja, de PCR, e com resultados em 1 hora, um custo menor. Então, isso foi produzido e testado aqui, obteve excelentes resultados em teste piloto. Temos que acelerar isso para que a gente possa ter utilidade desse teste, que é muito mais simples e muito mais rápido e mais barato. Com relação às vacinas, né, vários estados estão trabalhando, e aí quando eu falo estados, eu falo secretarias de saúde e universidades, né? A vacina da Oxford AstraZeneca tem vários estados trabalhando em fase 3, a Coronavac, destaque aqui para São Paulo, né, o Instituto Butantan, a Pfizer também tem estados trabalhando e universidades associadas, a Johnson & Johnson, todas essas vacinas, a Sputnik, todas essas vacinas têm o apoio das universidades. E também as universidades participaram de testes com velhos antivirais para serem utilizados na Covid-19. Isso foi uma tentativa, né, em meio àquela situação e aquele disse-me-disse com relação ao efeito de algumas drogas. Então, a universidade entrou também para testar e tentar validar algum tratamento. Infelizmente, a gente não tem até hoje, mas participamos de alguns protocolos para o desenvolvimento de terapêutico para a Covid-19. E a Unifesp, né, Federal de São Paulo, iniciou, e aí depois isso se tornou uma coisa muito preocupante, né, que é a questão das complicações vasculares pós-Covid-19,
Então, isso também é importantíssimo para o serviço, importantíssimo para o sistema de saúde, e a universidade tem também participado desse tipo de resposta. Bom, aqui são alguns exemplos em relação à epidemiologia, né, o mapeamento da Covid, por exemplo, nos bairros de Fortaleza. Tem um estudo que é a propensão à epidemia grave de Covid da população residente em bairros do município de Fortaleza, isso feito com os professores, com profissionais de saúde, ou seja, essa previsão do que poderia acontecer em cada bairro, organizando, deixando o território mais claro para o serviço de saúde. A Unicamp tem um trabalho para mapear o impacto na população brasileira, no estilo de vida, queira ou não queira, isso realmente mudou todo o nosso funcionamento, afetou o trabalho, renda, alimentação, saúde física, saúde mental, então é importante também protocolos para se estudar isso. Né? A Universidade Federal do ABC também tem um protocolo para se estudar como as pessoas sentem a passagem do tempo durante a pandemia. Acho que todo mundo aqui já passou pelo momento de, nossa, já estamos em dezembro, parece que o ano nem existiu, né? Federal do Rio de Janeiro, também atividades de profissionais mais ameaçados, isso é importante para organizar as prioridades da vacina que está chegando. Impacto sobre a saúde mental em pacientes com diabetes, também trabalho do pessoal da Unicamp. Impacto da pandemia nas periferias, alguns produzindo custo em relação a isso. Então, vocês veem várias diferentes formas também da universidade contribuir com dados e modelagem epidemiológica. E para finalizar essa parte, o estudo da pesquisa básica, né? Foi na Unicamp, por exemplo, que se observou o tecido adiposo como reservatório do novo coronavírus, a questão do funcionamento do metabolismo do vírus, uma técnica de baixo custo, permitiu ver dentro da célula em 3D, utilizando uma técnica chamada FISH. A questão dos neurônios e o coronavírus também foi revelado pela USP, e isso provavelmente vai ter impacto também nos pacientes que se recuperaram, precisa ter atenção. Essa ferramenta também financiada pela FAPESP, isso para tratamento, para induzir a edição de genes e barrar a infecção por bloquear a ancoragem do vírus no receptor da enzima conversora de angiotensina, também já em pré-print, produzido nas universidades. O NESP identificando genes de transmissão vertical, favorece ou desfavorece a questão da transmissão vertical, enfim, uma quantidade enorme em várias áreas, como vocês viram, de produção, e isso, eu confesso a vocês, que foi uma busca muito rápida, tendo como base o documento do professor Gomes. Temos muito que produzir e mostrado que foi produzido. O meu laboratório, como disse a vocês, o Laboratório Integrado de Biomoléculas, ele nasceu em Sobral, né? Eu fui professor da Faculdade de Medicina em Sobral durante 7 anos, e em 2005 nós iniciamos um laboratório de pesquisa, e iniciamos aí também, eu fui o primeiro coordenador do programa de pós-graduação em biotecnologia, foi o primeiro mestrado estricto sensu da UFC. E o laboratório fez 15 anos agora, muitas dessas fotos aí que vocês estão vendo são da época. Então, aqui existem professores, foram alunos da UVA, como o professor Flávio, como o professor Vitor, que hoje são professores do UNINTA, tem profissionais da área da medicina, como a Sinara Carneiro, que hoje é uma neonatologista, tem o professor Vasiliev, que está na UNINTA, tem o professor Fábio, que hoje é professor, está ali defendendo o seu mestrado na Universidade Federal, Fábio Solon, Federal do Piauí. Então, eu tenho muito orgulho de ter passado por Sobral e me sinto ainda muito sobralense. Mas o nosso laboratório, como eu falei para vocês, ele em 2012 se transferiu para Fortaleza, e desse ano da pandemia, por conta da transmissão do vírus, a gente teve que reduzir praticamente a zero os nossos protocolos. Mas não ficamos parados, né? Nós estimulamos as ações em um projeto de extensão chamado Projeto Imunicina, né? A gente leva isso, provavelmente, no meu inconsciente, foi
criado a partir do Saúde na Escola, né, o projeto Imunicina. Então, a gente leva conhecimentos de imunologia para escolas profissionalizantes. Faz parte disso muitos estudantes de mestrado, doutorado, pós-doutorado, contribuem com a transformar o ensino da imunologia, que pode ser um pouco mais complicado, para os estudantes secundaristas. Eles realmente adoram esses encontros, quando se podia fazer os encontros presenciais. Nós passamos, então, a fazer, depois da pandemia esse ano, abordando vários temas, como alergia, vacina, imunidade, etc., que ficaram muito em discussão com a pandemia, né? Temos trabalhado muito nas redes sociais. Então, se vocês quiserem acompanhar o Projeto Imunicina, tem aí Projeto Imunicina no Instagram, ou o laboratório LIBS UFC. Temos também no Facebook. Criamos um canal no YouTube, onde fizemos pelo menos 40 lives, todas relacionadas ao tema, ou muito próximos ao tema da Covid, fazendo a difusão científica de informações importantes para a população em geral. Então, tivemos aqui, como vocês podem ver, a doutora Regina Carvalho, que conversou com a gente em junho sobre a situação. Tivemos professores falando de imunidade, falando de letramento digital, falando da biotecnologia. Tivemos também aí de Sobral, muitos de vocês devem conhecer a enfermeira Keliane Abreu. Falamos um pouco da enfermagem com a doutora Suzana Pena, enfim, com o epidemiologista Luciano Pamplona. Então, fizemos essas lives, produzimos, editamos, colocamos ao vivo no Instagram, mas também vocês podem conferir muitas dessas lives no nosso canal do YouTube, YouTube/Libs UFC. Esse ano, a Sociedade Brasileira de Imunologia, ela divulgou muito o nosso trabalho, e esse grupo de estudantes de Imunicina participou e recebeu uma premiação que a gente ficou muito orgulhoso, nosso laboratório, da SBI, por conta desse trabalho, não de um trabalho de descoberta científica básica, mas exatamente desse trabalho de difusão, de divulgação científica, que é muito importante. Essa aí é parte da nossa equipe. Bom, gente, eu espero que tenha sido suficiente para a gente ter ideia de quantas coisas diferentes e quantas expertises diferentes trabalharam ou estão trabalhando para dar resposta a tantas demandas nesse momento. Agradeço mais uma vez o convite da escola, da professora Socorro, e mando um abraço a todos os profissionais de saúde que trabalham nesse sistema tão importante que é o sistema de saúde de Sobral, modelo para o estado do Ceará, mas também para o Brasil. Muito obrigado.